Fala galera do Nuvens de Valores, 16 de junho de 2023, sexta-feira, fechamento semanal de IRB. Para quem está chegando agora, agradeço sempre quem deixa seu like, se inscreve no nosso canal. A ideia aqui do canal são apenas estudos, fazer estudos com vocês com as nuvens de Ichimoku, algumas médias, alguns indicadores, não é recomendação de compra ou venda de ativo. Começando aqui nossa análise, essa semana IRB fechou nos R$ 38,50, sexta-feira com alta de 0,79% e na semana alta de 1,34%. O que temos aqui no nosso gráfico semanal de IRB. Continuamos com o fechamento aqui dentro das nuvens, indicando um ponto de equilíbrio ou até mesmo uma tendência fraca aqui do nosso gráfico. O ideal é sempre a gente ver o gráfico aqui, principalmente semanal, que é um tempo maior, de preferência o fechamento aqui acima das nuvens, mas a gente percebe o quê? Nas últimas semanas, pelo menos, já ganhamos a média vinho, que é a nossa média mais importante aqui do nosso canal, é a média longa. Para quem está chegando agora no nosso canal, as duas médias do Ichimoku que temos aqui no nosso gráfico é a média verde-limão, é a média mais rápida do nosso canal, é a Tenkan, é como se fosse uma média de 9 períodos, mas é calculada aí de acordo com o modelo das nuvens de Ichimoku. E a média vinho é a nossa média de 26 períodos, a nossa média longa, a nossa média mais lenta. A gente gosta de ver aqui no nosso canal o quê? Sempre o ativo de preferência aqui, fechamento, pelo menos é o mínimo que a gente gosta de ver, fechamento acima da média vinho. Percebam que desde a semana aqui de 24 de abril de 2023, a IRB começou a fechar acima da nossa média vinho. E na semana seguinte aqui, olha só, essa linha azul é a Chico Span, sempre plotada 26 períodos para trás. Enquanto a Chico Span do nosso Ichimoku sempre é plotada no passado, a nuvem sempre é projetada no futuro. A gente gosta também de ver essa linha azul, a Chico Span do nosso gráfico, cortando no mínimo o preço. Condição ideal, claro, ela cortando também as nuvens, mas o mínimo que a gente gosta de ver é a Chico Span cortando o preço. A gente explicou também nas últimas semanas, para quem já é inscrito no nosso canal, porque essa entrada aqui de agosto de 2022 não teria sido uma entrada tecnicamente mais favorável do que essa entrada que deu aqui de 24 de abril de 2023. E olha só, a nossa Chico Span aqui autorizando a nossa tomada de posição aqui desde a semana de 2 de maio de 2023. A partir do momento que a gente tem um fechamento acima da média vinho, a gente tem também uma Chico Span cortando o preço, a gente pode, quem sabe, deixando aqui sempre a possibilidade, com gerenciamento de risco, muita responsabilidade na tomada de posição, a gente pode começar, quem sabe, pensar numa tomada de posição compradora. Claro, vamos estar, por exemplo, comprando contra as médias de 50, contra as médias de 80, contra as nuvens. É uma tomada de posição mais delicada, mas realmente aqui esse trade, quem tomou essa posição realmente aqui andou para cima aqui, renovando máximas, fazendo um bonito movimento. A gente observa o quê? O DMI positivo permanece acima do negativo. A gente gosta de ver sempre o nosso DMI positivo acima do negativo. E percebam aqui no IRB ao ADX, essa linha azul ganhando força, apontando para cima, ganhando o nível de 20 na semana de 15 de maio, depois ainda ganhando o nível acima aqui de 25, acima, perto da semana de entre 22 e 29 de maio. A gente observa o quê? Quando a gente vê o nosso DMI positivo acima do negativo e fechamento também acima aqui da nossa média vinho, a gente pode começar a olhar com mais carinho para o ativo e de preferência quando o ativo também tem um ADX cruzando o DMI negativo e cruzando o nível de 20. O gráfico semanal aqui da IRB ficou ficando bonito e realmente desenhou um movimento aí bem interessante. Trazendo também os demais indicadores aqui no nosso canal, a gente vê o nosso IFR aqui na região de 64, está próximo da região de sobrecompra, mas ainda não adentramos aqui o nível de 70. E nosso Money Flow Index acima do nível de 50 desde a semana de 24 de abril, por isso que ele está com esse fundo verde. Sempre quando o nosso Money Flow Index ficar acima do nível de 50, ele fica aqui com esse fundo azul esverdeado. Quando ele está abaixo do nível de 50, ele fica aqui vermelho, indicando, quem sabe, um fluxo mais vendedor para o ativo. Atenção, porque realmente o ativo já andou bastante nas últimas semanas. A gente vê nosso Money Flow Index aqui estava no nível de 95, essa semana foi para o nível de 88, muita atenção quando ele, por exemplo, cortar abaixo do nível de 80, pode indicar que é uma região de sobrecompra pelo nosso Money Flow Index. No entanto, quais pontos de atenção que a gente traria aqui para o gráfico semanal de IRB? A gente continua
com fechamento acima das duas médias de Shimoku. Percebam a média verde-limão, nossa média mais rápida, estaria nos R$ 32,76. Média vinho, R$ 29,92, ou seja, o ativo bem distante dessa média aqui, que mais nos interessa no canal. Percebam que ela já chegou até a andar um pouco aqui para cima, o ideal também quando o ativo fecha acima da média vinho e também essa média vinho começa a apontar aqui para cima, indicando também, quem sabe, uma continuidade do movimento altista. A gente chamou atenção para a região dos R$ 40,50. Por quê? Porque tinha sido aqui esse pavio de 9 de janeiro de 23, essa máxima de R$ 40,50, e foi uma região de resistência das últimas 2 semanas. Então, é importante ter essa região aqui dos R$ 40,50. Quem sabe nas próximas semanas um fechamento também acima dessa região, para quem sabe finalmente começarmos a vislumbrar as médias de 80, que estamos aqui ainda um pouco distantes no nosso gráfico. A gente observa que o ativo continua fechamento acima da aritmética de 50 e acima também da exponencial de 50. Importante ter a exponencial de 50 aqui no gráfico dos investidores, para quem está comprado na IRB, porque ela pode também servir como uma região aqui muito importante. Percebam que por algumas semanas essa exponencial de 50, essa linha preta aqui do nosso gráfico, essa média exponencial de 50 períodos, serviu como resistência por algumas semanas, 1, 2, 3 semanas, rompimento na quarta semana, 29 de maio de 23, e até o momento não voltamos a tocar essa média aqui. Muita atenção, pode ser que o ativo possa buscar algum tipo de suporte aqui na exponencial de 50. E essa semana foi uma semana positiva, também o ativo vem numa franco movimento aqui altista, é normal, dentro de uma normalidade aqui a gente tem algum tipo de descanso, mas até o momento aqui o semanal da IRB realmente apontando, o ADX continua apontando para cima, DMI positivo bem distante do negativo. A única coisa que exigiria um pouco mais de atenção é esse Money Flow Index aqui, que veio do nível de 95 e caiu agora para o nível de 88. Atenção se ele cortar o nível de 80, lembrando que não é para comprar ou vender por causa de um indicador, exige uma análise. O ideal é a combinação dos indicadores, o tempo de tela, o gerenciamento de risco é que vai fazer você ser um vencedor na Bolsa de Valores. Então, trazendo aqui um ponto interessante para a próxima semana, é a exponencial de 50 aqui, que temos na região dos R$ 37,03. Provavelmente na semana que vem, essa exponencial de 50 vai estar numa outra região, mas é muita atenção, ideal, algum toque nela, mas ela servir como suporte para a gente manter essa aqui, pelo menos no nível dos R$ 37 e R$ 38 aqui no gráfico semanal. Então, aqui seriam os pontos interessantes, R$ 37,03 e quem sabe um fechamento acima desse topo anterior de janeiro de 23, a região dos R$ 40,50. Trazendo rapidamente o gráfico diário também para o vídeo não ficar tão longo, lembrando que a gente gosta de estudar mais os ativos, principalmente no gráfico semanal, mas olha só como é a condição aqui do gráfico diário. Ao contrário que, enquanto a gente está ainda dentro das nuvens do gráfico semanal, no gráfico diário, a gente já está aqui há um bom tempo trabalhando acima das nuvens. Desde o dia aqui, 28 de abril de 23, a gente teve um fechamento dentro das nuvens, acima das nuvens, e o ativo realmente foi embora. Percebam que o ativo ainda sofreu alguma dificuldade de começar a de continuar seu movimento a partir dessas duas médias amarelas, que é a exponencial de 200 e a aritmética de 200, ele deu uma enroscada e mesmo assim ele continuou seu movimento aqui altista. Muita atenção que muitos traders do Ishimoku gostam de manter aqui seu stop próximo, por exemplo, dessa média vinho, que estaria no gráfico diário dos R$ 36,84. Olha só há quanto tempo que a IRB no gráfico diário não toca a média vinho, desde aqui desse candle de 29 de março de 23, quando estava ainda na região entre 20 e 22 reais aqui o ativo. Desde então, o ativo engatou uma alta desenfreada e nem sequer tocou na média vinho. Tá? A gente permanece com o cruzamento altista aqui das médias, cruzamento de compra, né, no gráfico diário, quando a média verde-limão tem câncer, está cruzada acima da média vinho. Muita atenção caso aqui o ativo tocar na média vinho, não conseguir fechar acima, fechar abaixo e começar a renovar as mínimas. Claro, vai depender do gerenciamento de risco de vocês, de cada trader, de cada investidor, mas o ideal é quando essa média é tocada, ela servir aqui como suporte. Ainda teríamos, é claro, outras médias importantes, por exemplo, a exponencial de 200 como possível suporte, as médias de 50, a nuvem futura permanece verde. Tem uma condição aqui bem interessante pelas nuvens de Ishimoku ainda no gráfico diário, mas é claro, sempre importante
ter o gerenciamento, saber onde colocar o stop para colocar também o lucro no bolso quando o investimento, o trade der bom, né? Der gain. E a gente vê também o nosso ADX que vem aqui perdendo velocidade, perdendo força, ainda é verdade no nível de 43, mas atenção aqui, tem interessante também a gente ficar de olho no nosso ADX, caso ele, por exemplo, perder o nível de 35, 32, aí vai depender de cada trader de como gosta de trabalhar o ADX. Mas, no entanto, o nosso DMI positivo ainda continua bem confortável aqui, bem acima do nosso DMI negativo. Muito atenção, caso o DMI negativo cruzar acima do DMI positivo, fechamento abaixo aqui da nossa média vinho, aqui exigiria um pouco mais de atenção, mas ainda segue aqui relativamente confortável as condições do gráfico diário. Mas é claro, a gente está conversando sobre uma condição favorável e confortável para quem já está um bom tempo comprado aqui da RB, né? No caso, para quem comprou recentemente, esperando aqui uma nova pernada de alta, e realmente tem que ficar mais atento, porque ao mesmo tempo pode ser que ele continue seu movimento altista, já que a gente ainda tem um DMI positivo aqui bem interessante, ao mesmo tempo pode ser o final do movimento. A gente nunca sabe, por isso é importante sempre o gerenciamento. Nosso Money Flow Index aqui, sem novidades, acima do nível de 50, 64, estamos aqui acima da linha preta. O nosso IFR aqui no nível de 61 também, aqui um pouco distante da região de sobrecompra, ou seja, teria até espaço para retomar aqui o seu movimento altista sem estar numa região de sobrecompra. E também para finalizar nosso vídeo, para quem gostou, chegou até aqui no nosso vídeo, peço para deixar um like para ajudar realmente o YouTube continuar entregando o nosso vídeo para vocês, para a gente continuar motivado a fazer nossas análises aqui do nosso canal. E para fechar nosso vídeo, vamos dar uma olhada também no nosso OBV, que algumas vezes a gente gosta de trazer aqui para vocês no nosso canal. Trazendo aqui agora para finalizar o nosso vídeo, o nosso OBV aqui com uma média tranquila aqui de 50 períodos, só para a gente não ficar sem nenhuma média nele. O que a gente observa também, olha só que interessante, desde a semana aqui de 24 de abril de 23, ele também teve um cruzamento, o OBV acima da média de 50 aqui no nosso semanal. Então esse gatilho aqui que tivemos também, o fechamento acima da média vinho na semana de 24 de abril de 23, a gente já tinha um DMI positivo e também um OBV ganhando o nível de 50 aqui, acima da média de 50. Percebam que a partir desse momento que ele faz esse cruzamento, foi interessante que o ativo foi embora. Vamos dar uma olhada rapidamente aqui, só para encerrar realmente o vídeo, o nosso OBV também no gráfico diário. Olha só, o gráfico diário ele permanece também aqui acima dessa linha, que é a média de 50 períodos. O OBV é verdade que vem aqui perdendo um pouco de força, muita atenção caso tiver um cruzamento aqui abaixo desse nível de 50. Então é recomendação, muitas vezes o ativo corta para baixo, corta para cima, não é para operar simplesmente um sinal, é importante ler o contexto, mas a gente gosta de mostrar aqui para vocês pontos importantes e interessantes. Então, para finalizar aqui, vamos trazer também o gráfico diário, a nossa média vinho nessa sexta-feira, gráfico diário 36,84, seria um ponto de atenção aí para essa segunda-feira. E no gráfico semanal, a gente vai trazer uma atualização durante a semana para vocês, mas seria um ponto de atenção ainda distante, 29,92. Então, realmente aqui a média vinho está mais tranquila, assim como a gente conversou com vocês, é mais importante ficar esperto aqui na exponencial de 50, que essa semana estaria nos R$ 37,03. Então é isso, para quem gostou do nosso vídeo, peço para deixar um like, se inscreva no nosso canal. O gráfico é semanal e diário, a gente vê que RB ainda segue numa condição favorável, não tem como a gente adivinhar se vai continuar um movimento altista. Muita atenção nos pontos que passamos para vocês, operem sempre com responsabilidade. Um forte abraço e bons investimentos!